Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito boa tarde, meus amigos e amigas que acompanham Canção Nova. Estamos começando o nosso Pergunte e Responderemos. Como você pode ver, o próprio nome já diz. Você pergunta e nós tentamos responder. Sempre que é uma pergunta ligada à nossa fé católica, eu procuro dar uma resposta da igreja, ou seja, baseado no catecismo, em algum documento da igreja, para que não haja erro. Se for uma pergunta que não é diretamente ligada à nossa fé católica, a gente dá uma opinião, ok? Muito bem, vamos pedir à Virgem Maria que nos abençoe, que interceda por nós nesse momento para que a gente faça um bom programa, de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero começar dizendo a você que a Canção Nova está fazendo uma promoção especial na venda de todos os seus produtos. Está aqui, ó, Saldão de São João, até o dia 1º de julho. Tem poucos dias aí, ó, ok? Todos os produtos com até 50% de desconto, metade do preço, tá? Vestuário, acessórios, livros, CDs, DVDs, ok? Acesse a loja.cançãonova.com, então entra aí, loja.cançãonova.com, ou então você pode ligar aí no 12 31 86 26 00. Olha, realmente é uma chance espetacular. Tem muitos livros, você vê, todos os meus livros tem aqui na Canção Nova, pela metade do preço, ok? Todos os livros que você vê, também aí outros produtos, como já anunciei aqui, olha, vestuário, acessório, livros, CDs, DVDs, tudo com 50% de desconto, ok? É um esforço da Canção Nova para facilitar os bons produtos chegarem até você e também a Canção Nova poder fechar aí o projeto da M Almas, ok? Muito bem. Eu quero mostrar a vocês esse livro que eu lancei há pouco tempo, São José de Anchieta. Por que eu gosto de mostrar esse livro? Porque eu escrevi esse livro, porque eu percebo que esse homem aqui, não sei se você sabe, esse santo, que veio para o Brasil, que foi o primeiro evangelizador do Brasil, por isso ele é chamado de o apóstolo do Brasil. Ele é copadroeiro do Brasil, sabia disso? Ele foi canonizado pelo Papa Francisco no ano de 2014, e em seguida a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o proclamou patrono, copatrono do Brasil, ou seja, junto com Nossa Senhora Aparecida. Então agora, além de Nossa Senhora Aparecida, nós temos São José de Anchieta. Por quê? Porque veio para cá com 19 anos, foi o primeiro evangelizador dos índios, foi assim ameaçado de morte várias vezes pelos índios, os índios que eram antropófagos, matavam os inimigos e comiam a carne. Eu já fiz um programa sobre isso. Nós precisamos conhecer a vida desse homem. Para você ter ideia da grandeza dele, eu vou dar só um dado. No processo de beatificação dele, houve mais de 5.000 provas ou apresentações de milagres dele. Eram tantos milagres que o Papa Francisco, para canonizá-lo, o Papa dispensou um milagre especial, assim, específico. Não, esse homem tem tantos milagres que não há dúvida, é santo, canonizou. Vale a pena conhecer. E é uma história maravilhosa. Bem, vamos aqui responder as perguntas que nós já temos aqui nas nossas mãos. Tem aqui a pergunta do Hudson, via Facebook. A maioria do pessoal tem usado o Facebook. facebook.com/Escola da Fé, ok? Você pode usar aí o nosso Facebook para mandar sua pergunta, ok? facebook.com, desculpa, errei. Escola da Fé é amanhã, na quinta-feira. facebook.com/Pergunte e Responderemos CN, ok? Pergunte e Responderemos CN. Você pode mandar sua pergunta também aí pelo outro meio. Temos o nosso e-mail do programa, que é o pergunte e responderemos @cançãonova.com.
Ok? Sua pergunta vai entrar na fila, nós temos muitas perguntas, mas chega a sua vez, pode ter certeza. Pergunta do Hudson. Temos várias traduções da Bíblia, certo? Gostaria de saber por que não usamos a original, já que preservaria as palavras que foram escritas como realmente os inspirados escreveram. Ô Hudson, a tentativa é essa mesmo, de usar a original. Só que acontece o seguinte, quanto mais a igreja estuda a Bíblia, os exegetas, né, aqueles especialistas em Bíblia, os hermeneutas, que estudam a interpretação da Bíblia, os paleontólogos, os arqueólogos, que estudam os fósseis, estudam os restos de obras, toda hora, isso está evoluindo. Por que saem novas traduções? Porque, na verdade, vai se aperfeiçoando. Porque é preciso entender que o escritor bíblico, ele escreveu lá desde 1.200 anos antes de Cristo. Ou seja, a Bíblia tem um arco de história de praticamente 3.000 anos. Então, entender o que o escritor sagrado, lá de 1.000 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, quis dizer, não é fácil. Então, a igreja, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito Santo, mas ela estuda também, para que ela possa trazer para nós, cada vez mais, o entendimento original, o que você pede. Ok? O documento da igreja, chamado Dei Verbum, que é sobre a revelação divina, é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II, diz assim que a revelação já está completada, ou seja, não vai entrar mais nenhum livro novo na Bíblia. A Bíblia, a revelação escrita está completada, mas, diz a Dei Verbum, ela não está ainda toda explicitada, ok? A igreja continua, nós temos aí batalhões de teólogos, arqueólogos, hermeneutas, estudando história antiga, estudando uma série de coisas, para poder entender cada vez melhor, ok? Não é que a igreja não entenda, a igreja entende, a igreja sabe o que Deus quer, mas ela quer entender cada vez melhor. E ela usa as ciências para isso também. Muito bem, uma pessoa que pede para não ser identificada pergunta o seguinte, se uma pessoa é excomungada ou considerada herege pela Santa Igreja, ela pode liderar encontros católicos, como, por exemplo, intereclesial de base? Olha, uma pessoa excomungada é uma pessoa que está fora da igreja. Esse profícuo ex quer dizer o quê? Ex, não é mais. Então, você tem lá o ex-casado, ex-namorado, ex não sei o quê. Excomungado, quer dizer, você está fora da comunhão da igreja. Então, não pode realizar nenhuma atividade dentro da igreja. Não pode receber os sacramentos, não pode nada, casar na igreja, se batizar, porque está fora da igreja. É como se não fosse batizado, ok? Então, evidentemente, não pode participar nenhuma atividade oficial da igreja. Evidentemente, a pessoa pode rezar, pedindo a Deus, inclusive, a sua mudança, a graça para ela mudar, porque a excomunhão pode ser suspendida, pode ser levantada pela igreja, ok? Uma pessoa que, não sei, por exemplo, praticou um aborto, conscientemente, sabendo que não podia, ela diz o Código de Direito Canônico da igreja, que essa pessoa automaticamente está excomungada, ok? É a chamada excomunhão late sententia. Mas, se essa pessoa se arrepende, procura um padre, se confessa, pronto, o padre perdoa, o padre suspende a excomunhão, perdoa o pecado dela e ela volta para a igreja. Ok? Então, a pessoa também, mesmo excomungada, mesmo que ela não possa participar das atividades da igreja, ela pode rezar e deve rezar, até mesmo para ela se arrepender do seu erro e mudar. Ok? Está aí. Simone Norite. Qual o posicionamento da igreja sobre o implante do chip? Olha, o Simone, não tem um posicionamento da igreja ainda. Eu nunca vi nenhum documento da igreja, nem nada. A igreja não é contra o chip. Claro, tudo hoje tem chip. Você pega aí o seu celular, tem chip, né? Qualquer coisa hoje tem chip. Computador tem chip, tudo hoje tem chip. Então, o chip não é mal, o chip é um bem. Mas e se implantar na pele? A igreja vai dizer para nós
Se mandarem implantar na pele, para facilitar uma série de coisas, uma criança, por exemplo, para não ser perdida e os pais poderem contactar, se não houver um uso mau, não há problema. Agora, se houver um uso mau, aí a igreja vai dizer, não coloque. Mas em si, o chip não é nada mal. Claro, a gente sabe que tudo que é bom pode ser usado para o mal. O que é o mal, muitas vezes? É o uso errado das coisas boas. É fácil entender. Pegue, por exemplo, uma faca. Uma faca é uma coisa boa? Excelente. Todo mundo tem faca em casa para poder cozinhar. Mas e essa faca na mão de um assassino querendo matar alguém? Você entendeu? A culpa é da faca? Não, a faca continua boa. O mal é quem usou mal a faca. Então, o chip é bom. O problema é se alguém usar mal esse chip. Okay? Ah, mas está lá no Apocalipse, lá fala que, né, a marca da besta do Apocalipse. A igreja não faz uma correlação direta com essas coisas. Existe um artigo do Estevão Bittencourt, na revista Pergunte e Responderemos, que deixa bem claro, não podemos associar diretamente, como se fosse uma ligação automática, entre aquilo que está no Apocalipse e o que possa ser de uso do chip hoje. Bom, pelo sim, pelo não, eu sei que tem gente que pode não concordar com o que eu estou dizendo, mas pelo sim, pelo não, aguardemos a igreja falar, pode ter certeza, se o chip for usado para o mal, a igreja vai dizer para nós, não ponha. Se não for usada para o mal, a igreja vai dizer, pode usar. Ok? Por isso que é bom a gente ter o magistério da igreja, a palavra do Papa, assessorado, né, não só pelos teólogos, mas também pelos cientistas. Não sei se você sabe, o Papa tem, né, na Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano, mais de 20 prêmios Nobel em física, química, de tudo, que auxiliam o Papa nessas coisas. Não é? Isso é muito importante. Então, fique tranquilo, não se preocupe, não ponha o carro na frente dos bois, espera a igreja, que a igreja, como toda mãe, ela assiste a gente, ela guia a gente. Outra pessoa que pede para não ser identificada pergunta assim, o que é o adultério espiritual, que está lá no livro do Êxodo 20, 17. Ora, o que está lá no Êxodo 20, 17? Né? É um dos mandamentos da lei de Deus. Né? Deus disse lá para Moisés, né? Um dos mandamentos, não cobiçarás a casa do seu próximo, não cobiçarás a mulher do seu próximo, não cobiçarás o boi, o jumento do seu próximo, nem nada daquilo que pertence ao seu próximo. Ora, é o 9º mandamento da lei de Deus que diz, não cobiçarás, ou melhor, 10º mandamento, não cobiçarás as coisas alheias. Na linguagem do povo, né? Não fica de olho gordo aí nas coisas dos outros, não fica com inveja das coisas do outro. É do outro, eu tenho que respeitar. Eu não tenho que ter inveja, eu não tenho que ficar torcendo para ele ser prejudicado, pelo contrário. Né? Eu vejo aqui, sabe, o pecado que Santo Agostinho dizia da inveja, que Santo Agostinho dizia que é um pecado típico do demônio. Por quê? Jesus foi morto por inveja. Está lá no Evangelho de São Mateus. Eles sabiam que Jesus não era culpado, mas tinham inveja de Jesus, porque Jesus fazia milagres. Jesus era acompanhado pelo povo, e aqueles doutores da lei, os fariseus, escribas, não eram. Mataram Jesus por inveja. Caim matou Abel por inveja, o primeiro pecado que entrou na história da humanidade. Já reparou? José do Egito foi vendido pelos seus irmãos por inveja, porque o José tinha visões. E quando ele contou essas visões para os seus 11 irmãos, os irmãos o venderam, queriam matá-lo, jogá-lo numa cisterna. E Deus aproveitou essa desgraça para fazer com que ele fosse para o Egito, se transformasse em governador do Egito e salvasse depois o seu povo que estava passando fome na Palestina e que foi para o Egito. Não é? Então, a inveja, meus irmãos, é algo terrível. Tem irmão que fica com inveja do irmão, marido com inveja da esposa. Não, cuidado, é o demônio soprando no seu ouvido. Né? Quando ele fizer você ficar com inveja de alguém que tem um carro melhor do que o seu, uma casa melhor do que a sua, não sei o quê, você diz assim,
Oh, meu Deus, louvado seja por esse meu irmão, que tem isto tão belo, que tem isso que eu também não tenha. Senhor, o abençoe, Senhor. Faça que ele tenha ainda mais. Né? Mas o que a inveja faz? A inveja faz você ficar assim, remoendo por dentro e torcendo para ele quebrar a perna, escorregar numa casca de banana e cair. Não. Quer dar um tapa na cara do demônio nessa hora? Diga, Senhor, abençoa esse meu irmão. Que beleza tudo isso que ele tem. Que beleza o boi dele, o jumento dele, a esposa dele, o escravo dele, a escrava dele, como está falando aqui na Bíblia. Hoje não tem mais escravo, graças a Deus, né? Mas abençoa, Senhor. E eu não vou ficar cobiçando as coisas alheias. É isso que está no Gênesis 20, 17. Outra pessoa que pede para não ser identificada, a gente respeita, né? Ela pergunta aqui, se é pecado o uso de esteroides anabolizantes para a melhora do físico. Olha, veja bem, todas essas coisas, a igreja não fala sobre isso. É aquilo que eu disse, quando a pergunta vem ligada à nossa fé, a gente dá uma explicação da igreja. Isso aqui não tem nada a ver com a religião, é ciência. Então, o que a gente deve se orientar é com os médicos. Agora, evidentemente, existe na medicina, né, um órgão chamado Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina que capacitam os médicos, habilitam os médicos a exercer a profissão. Então tem o CRM, cada médico tem um número, não é? Assim como tem o Conselho Regional de Psicologia e todas as profissões. E o Conselho Federal de Medicina, ele diz se uma prática médica é legal, autorizada ou não. Evidentemente, esses esteroides anabolizantes não estão assim, regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina. Então, o que a gente pode dizer? É preciso tomar cuidado. Eu não sei, eu não sou médico, não estudei o assunto, eu não sei que efeito esses anabolizantes podem fazer e de que forma com esses esteroides pode fazer. Consulte aí o seu médico. Não vá usando as coisas que a medicina não autorizou sem saber o que você está fazendo, que de repente pode fazer mal. Não estou dizendo que vai fazer mal, de repente pode fazer. Robson pergunta o seguinte, como surgiram as línguas estranhas? Foi na Sagrada Tradição ou está na Sagrada Escritura? Bom, a Bíblia fala lá da Torre de Babel, né? A Torre de Babel, os homens que quiseram, né, ser Deus, construindo aquele zigurate, aquela torre enorme lá na Babilônia, porque eles, os pagãos, acreditavam que os deuses moravam no alto das montanhas, né? Então, dizia, então nós vamos também ser deuses, vamos construir aqui uma bela torre, né? E aí, Deus vendo o orgulho deles, a vaidade, querendo ser Deus, o pecado original, aquilo que a serpente soprou no ouvido de Eva, Deus falou que não pode comer essa fruta. Esse Deus é muito malvado, ele sabe o dia que você comer essa fruta, seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como deuses. Olha aí, e a Eva gostou. Oh, eu vou ser como Deus. Ninguém pode ser como Deus. Deus é o criador de tudo. Tudo que existe fora de Deus é criatura. Nunca será como Deus. É o maior pecado esse. É o pecado hoje da humanidade. A humanidade hoje, muitas pessoas, né, não querem mais seguir a lei de Deus, quer fazer a própria lei. É o chamado relativismo moral, relativismo religioso. Deus diz não matar, que não matar, vamos aprovar o aborto, vamos aprovar a eutanásia, vamos destruir embriões, né, para fazer células tronco embrionárias. Quer dizer, eu sou Deus, eu não obedeço mais a Deus. Como dizia aquele rei francês, né, o famoso rei, né, o rei Sol, né, o famoso Luís XV, né, o rei Sol, ele dizia, l'état c'est moi, em francês, o Estado sou eu aqui é que mando. Né? É esse orgulho, essa soberba humana, né, que é esse pecado. Então, na pergunta aqui, né, essas línguas estranhas, conta a Bíblia que ali Deus colocou confusão no meio deles, e eles se desentenderam, né, e separaram. E aí,
surgiram as línguas. E não foi uma coisa assim, nós não somos obrigados a pensar que foi uma coisa assim automática, instantânea. Não. Aquelas pessoas devem ter se desentendido, separaram pelo mundo, e aí vai surgindo os regionalismos, e surgiram as línguas diferentes. O Pentecostes é exatamente o contrário da Torre de Babel, porque no Pentecostes, na Torre de Babel, eles falavam todos uma mesma língua e, por causa do orgulho, passaram a falar línguas diferentes. No Pentecostes é o contrário. Aquele povo todo falava línguas diferentes, mas os apóstolos falaram numa língua que todos entenderam. Então voltou-se a uma nova língua, uma língua só. Esse é o sentido profundo da oração de línguas em Pentecostes. É o contrário da Torre de Babel. Ok? A Torre de Babel dividiu os homens. O Pentecostes uniu de novo numa única língua em que todo mundo entendia uma língua só que os apóstolos estavam falando e louvando a Deus. Está aí. Muito bem. Aí a pergunta do Robson. Depois daqui a pergunta do Antônio Coelho, que pergunta assim: quando Jesus fala, não terá perdão, nem neste, nem no outro mundo, o que quer dizer outro mundo? Outro mundo é a eternidade. É o que vem depois da morte. Ok? Então, nós sabemos que depois da morte existe o purgatório, o céu e o inferno. Isso que Jesus está dizendo aqui, que no Catecismo está no parágrafo 1864, é o chamado pecado contra o Espírito Santo. 1864. Né? Ele diz assim, eu vou ler aqui um pedacinho, 1864. Todo pecado, toda blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Que Jesus diz que não será perdoada nem nesta vida e nem na outra. Tem pecado que pode ser perdoado na outra, por isso que existe o purgatório. Né? Pelo contrário, quem a profere é culpado de um pecado eterno. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo oferece o arrependimento para a pessoa, mas a pessoa não quer se arrepender. Fechou o coração. Bom, se ela não quer se arrepender, não vai se arrepender. Não vai se arrepender, não pode ser perdoada. Não pode ser perdoada nem nessa vida e nem na outra, porque fechou o coração. Ok? É o endurecimento do coração. Aí o catecismo diz: semelhante endurecimento pode levar à impenitência final. Ou seja, a pessoa não se penitencia, não se arrepende. E a perdição eterna. Então, pecado contra o Espírito Santo é isso. É não se arrepender dos próprios pecados. Fechar o coração. O Papa Paulo VI dizia que o pior pecado da humanidade hoje é achar que o pecado não existe. Não tem pecado. Às vezes está roubando, às vezes está corrompendo e acha que não tem pecado. Aí não se arrepende, não tem como Deus o perdoar, o Espírito Santo o perdoar. É isso que eles explicam. Veja aí, parágrafo 1864 do Catecismo. Né? Aqui está a doutrina católica. Kate Demarque Bonfim. O que a igreja diz sobre a constelação familiar? Kate, eu li 2 livros do Bert Hellinger, que é o fundador da constelação familiar, e olha, eu confesso a você que eu não gostei. Um deles chama-se Constelação Familiar. Você pode entrar aí na internet e ver esse livro, Constelação Familiar, Bert Hellinger. Ele foi padre, deixou o sacerdote, ele disse que tinha na igreja uma porção de coisas que ele não aceitava, então deixou a igreja. Já não é para nós católicos um bom sinal. Discordava da igreja. E outra coisa, ele acredita na reencarnação. Está lá no livro dele, sobre a igreja. Entende? Ora, a igreja não acredita na reencarnação. Então, aí já é suficiente para a gente, né, não seguir a doutrina do Bert Hellinger. Porque se ele... Está lá claro no livro dele. Né? É o livro sobre a igreja, não é o chamado constelação familiar. Ele coloca as razões por que ele deixou de ser padre, separou da igreja e tal,
exatamente porque não concordava com algumas coisas. E fala claramente sobre a questão da reencarnação, acredita na reencarnação. Renan Souza, de Ipatinga, Minas Gerais, ele pergunta assim, o que tem de verdade sobre revelações do arcanjo Gabriel a Maomé no surgimento do islamismo? Ô Renan, a igreja não acredita nessas revelações do anjo Gabriel a Maomé. A igreja não acredita em nada daquelas revelações. Muitos santos escreveram sobre isso, até o próprio João Bosco, São João Bosco escreveu. Né? Eu tenho um livro, né, esse livro aqui, sobre as falsas doutrinas, que tem aqui um capítulo sobre, né, o islamismo, em que eu coloco toda essa explicação, que aliás não é minha, é a explicação de Dom Boaventura Kloppenburg. E também muitas outras coisas sobre outras religiões, tá? Que você pode analisar com calma depois e ver. Bem? Bom, vamos fazer o nosso intervalo, já está na hora, depois vamos responder as perguntas que chegaram por e-mail. Aqui são as perguntas que chegaram por Facebook ou chegaram, né, por carta ou por telefone. Depois as perguntas que chegaram por e-mail. Espera aí, nós voltamos logo porque o nosso intervalo é rápido. Já estamos de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Você viu aí que o intervalo é bastante rápido, porque não tem propaganda, não tem comerciais, a não ser os próprios produtos de evangelização da Canção Nova. E eu quero mostrar aqui esse calendário da Canção Nova deste ano, 2018. Esse calendário é mais uma oportunidade que você tem de ajudar a Canção Nova. Porque a Canção Nova, ela só tem recursos de doação, da sua doação. Então, esse calendário foi feito com um objetivo muito específico. Quem já esteve aqui na Canção Nova, sabe que aqui é um verdadeiro campus imenso. Né? Tem a maior área coberta, talvez, da América Latina, que é o Centro de Evangelização, tem o outro rincão, tem um santuário belíssimo, tem uma quantidade gigantesca de coisas aqui. E falta muita coisa. Aqui, muitas vezes, vem milhares e milhares de pessoas nos eventos, chega a ter aí 40 mil pessoas, 50 mil. Você imagina o tanto de estrutura que é preciso ter para acolher todo esse povo? Banheiros, né? Refeitórios, né? Muitas coisas. Então, a Canção Nova ela está reestruturando aqui todo esse local, e aí cada mês desse calendário vem com um boleto para você ajudar, se você quiser, né? Uma ajuda aí de R$30, e cada mês o dinheiro é para uma obra. Por exemplo, nesse mês de junho, né, é o Mirante da Fé. Aqui, ó, você vê aqui uma imagem do que será o Mirante da Fé. Um ponto alto aqui, que as pessoas na hora de intervalo, na hora de almoço, podem ir lá tirar fotos, reunir. Né? Falta muita coisa aqui para que o pessoal que vem de longe, né, consiga ter aí o seu conforto. No mês de julho será o quê? O espaço da família. Olha aí, são bebedouros, banheiros, ambientes da pessoa até poder relaxar um pouco, entendeu? Cada mês, então, você não pede. Se você quiser pedir esse calendário para você cooperar, então você pode pedir aí pelo site, ou pode pedir pelo telefone 12 31 86 2600, né? Você pode aí fazer a sua contribuição. Lembrando sempre aquilo, eu gosto de lembrar, que disse o Papa Paulo VI, quem ajuda a evangelização, quem ajuda a salvar almas, tem os mesmos méritos do evangelizador. Você que contribui para que esse programa vá ao ar, você tem os mesmos méritos meu que estou fazendo o programa. E os mesmos méritos de todos da Canção Nova que trabalham. Ok? Palavra de um Papa da Igreja. Muito bem, vamos aqui para as perguntas que chegaram por e-mail. E-mail é pergunte e responderemos @cançãonova.com. Mande a sua pergunta assim de maneira bem objetiva, o mais sucinta possível, para que também a resposta fique objetiva. Aqui a Salete pergunta, o quadro Guernica de Pablo Picasso tem algo de mal? Tipo, há nele alguma coisa que remete ao maligno? Salete, sinceramente, eu não sei dizer. E não vou arriscar uma opinião, porque eu não sou especialista em crítica de pinturas, né? Principalmente Pablo Picasso, que é
um dos gênios da pintura. É difícil interpretar. Alguém pode achar alguma coisa ligada a uma língua, o outro pode dizer, não tem nada. A interpretação é outra. Como eu não sou especialista em nada disso, não vou dar a minha opinião, ok? Agora, não conheço um posicionamento da igreja sobre esse quadro. Nunca vi, pode ser até que haja, mas eu nunca vi. Lídia de Nepomuceno, em Minas Gerais. Quem é Rufo e sua mãe, que São Paulo saúda na carta aos Romanos? Qual era a sua relação com ele? Lídia, há uma tradição de que esse Rufo, né, era filho de Simão Cirineu, aquele que ajudou Cristo a carregar a cruz, porque o evangelista fala, né, Simão Cirineu, pai de Rufo, que vinham lá do campo ajudar o Cristo a carregar a cruz. Então, pode ser, há uma tradição que esse Rufo tenha sido ligado aí a Simão Cirineu, que ajudou Cristo a carregar a cruz. Não quer ser identificado. Pergunta o seguinte, sobre Padre Pio, o corpo dele é incorrupto ou não? Já ouvi várias matérias dizendo que sim e outras dizendo que ele é parcialmente incorrupto. Qual é a verdade? Olha, sinceramente, eu não conheço um laudo do Vaticano dizendo se houve incorrupção ou não. Parece que houve. Se foi totalmente incorrupto o corpo dele ou não, não sei dizer também, ok? Confesso que eu até já procurei nos sites do Vaticano uma resposta objetiva, mas ainda não encontrei. Até peço, se alguém tem uma palavra da igreja, não uma opinião, mas uma palavra oficial da igreja sobre a incorrupção do corpo do Padre Pio, eu gostaria até de saber. E daí eu poderia trazer aqui até o programa, ok? Não gosto de colocar as coisas que eu não tenho certeza. Aline Lourenço, do Rio de Janeiro. Por que nas missas e em outros momentos de oração não se reza o final da oração do Pai Nosso? Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando rezo sozinha ou em casa com minha família, eu rezo até essa última parte. Há problema nisso? Não, não há problema, Aline, em você acrescentar isso, né? Não tem problema. Agora, não está na liturgia da missa, não está no missal romano aprovado pela igreja, como a missa deve ser celebrada. Então, é por isso que não é colocado, ok? Mas a pessoa rezar sozinha por fora. Tem muitas coisas que a gente reza que não estão na liturgia, não é? Não quer dizer que está errado, né? Não, pode rezar sozinho. Não está na liturgia porque, não sei quem... A igreja tem um dicastério, né, chamado Sagrada Congregação para a disciplina dos sacramentos, que cuida exatamente de tudo isso. Então, é ela que escreve toda a rubrica de como é que a missa deve ser celebrada, etc. E na rubrica não tem essa parte, né? Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Ok? Mas pode ser rezado em particular. Não quer também ser identificado. Gostaria de saber se a igreja é a favor da apresentação da novela baseadas na Bíblia. Estou assistindo o que não deveria. Veja, não é problema assistir novelas baseadas na Bíblia. Não, pode ter coisas ali edificantes. Eu me lembro quando eu era criança, assistia os 10 Mandamentos, né? Era um filme de 3 horas no cinema, a gente assistia 1h30, depois até apagava, acendia a luz, dava um intervalo, voltava. Maravilhoso. Me lembro, o autor principal fazia o papel de Moisés, Will Brenner, né? Agora, veja bem, quem faz esses filmes, normalmente, não são padres e bispos ou teólogos. São diretores de filmes, de empresas. Então, é preciso tomar um certo cuidado, porque o cinema tem uma linguagem cinematográfica, que é diferente de uma linguagem escrita e de uma linguagem oral. O cinema ele tem uma linguagem cinematográfica. Então, aí o diretor da peça, ele pode dar uma interpretação dele. Então, nós temos que tomar cuidado e checar se está de acordo ou não com aquilo que a igreja ensina. Então, em princípio, não há problema de você assistir. Agora, claro, se é alguém de uma outra religião que faz um filme desse, você deve ter o certo cuidado de ser crítico, né? Bom, isso aqui não bate bem com a explicação que a Igreja Católica dá.
tranquilo, fica aí com o que a sua fé te ensina. Marta Oliveira, quais são as maiores diferenças entre os dogmas da fé católica e da congregação cristã? Bom, Marta, é toda a diferença entre o catolicismo e o protestantismo. Porque a congregação cristã é uma comunidade eclesial protestante. Então, por exemplo, não aceitam a missa, né, como sacrifício do Cristo, presente, a atualização do Calvário. Não aceitam que o Cristo está presente na hóstia, que ele é aquela hóstia, há a transubstanciação, não aceita. Não aceita a confissão com o sacerdote, não aceita o sacerdócio com todas as funções que ele tem de poder perdoar pecado, poder celebrar a missa, etc. Não aceita o Papa como chefe da igreja e vigário de Cristo na terra. Então, são muitas coisas. Ora, quando Lutero rompeu com a igreja, no dia 31 de outubro de 1517, ele afixou na porta da igreja de Wittenberg, na cidade dele, 94 discordâncias da igreja católica. E o Papa Leão X, quando analisou isso, o Papa Leão X aceitou. A igreja, o Papa e os seus assessores, né, os cardeais, aceitaram 40 e tantas propostas do Lutero como correto, mas não aceitaram 40 e tantas propostas dele. E mandaram que ele se corrigisse. Ele não quis se corrigir. Por isso que houve o rompimento, por isso que ele foi excomungado, aí rompeu com a igreja. Então, há muita diferença entre a fé católica. Então, o protestantismo não aceita os dogmas católicos. Por exemplo, que Nossa Senhora seja imaculada, que Nossa Senhora seja a mãe de Deus, que Nossa Senhora seja a Virgem perpétua, que Nossa Senhora tenha sido assunta ao céu. Enfim, os dogmas da igreja, de modo geral, não são aceitos pela congregação cristã, pelo protestantismo. Entende? Eu escrevi 2 livros que você pode ter uma referência sobre isso. Um deles que eu chamei de Os Dogmas da Nossa Fé. E um outro livro que eu escrevi sobre o protestantismo, né, para entender a reforma protestante. Nesse livro também você tem aí toda a diferenciação entre a nossa fé católica e a fé protestante. Muito bem, não quer ser identificado também, ou melhor, Nicolas Eduardo, de Recife, Pernambuco, pergunta o seguinte: gostaria de saber quando foi que a igreja passou a usar imagens de santos? Ô Nicolas, a igreja usa imagens de santos desde o 1º século. E eu vou mostrar isso para você numa prova, muito fácil de mostrar. O Catecismo da Igreja Católica, ele traz uma imagem aqui, vou até chegar perto do câmera aqui para ele mostrar para vocês. Ele traz uma imagem aqui, essa publicação que é da Edições Loyola, também junto agora com a Canção Nova, ele traz aqui na página 18 uma imagem que está aqui, ó, essa imagem aqui. Essa imagem é uma imagem do comecinho da igreja. O que essa imagem mostra? Né? Eu vou ler o que está escrito aqui atrás. Diz assim: fragmento de um afresco das catacumbas de Priscila, que é em Roma, onde os cristãos, né, sepultavam seus mortos. Inclusive, eles foram muito perseguidos, massacrados na época do Império Romano. Então, essa é da catacumba de Priscila, em Roma, início do século III, ou seja, 200 e pouco. Né? A mais antiga imagem da Santíssima Virgem. E ele diz aqui, olha, essa imagem, entre as mais antigas da arte cristã, apresenta o que é central na fé cristã, o mistério da encarnação do Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. À esquerda se vê uma figura de um homem que aponta para uma estrela situada acima da Virgem, com um menino, um profeta, provavelmente Balaão, etc. Então, está aqui, ó, uma imagem. E eu trouxe lá das catacumbas de Roma, várias catacumbas que eu já visitei uma vez, eu trouxe um caderno só de fotos mostrando imagens, né, das catacumbas. Por exemplo, essa imagem que você está vendo aqui, dá um outro close aqui no catecismo. Essa imagem aqui é praticamente do 1º século. Você vê aqui o quê? O pastor
e a ovelha. Exatamente um símbolo do cristianismo. Essa imagem que é colocada aqui na capa do catecismo. Então, as imagens são usadas desde aí, podemos dizer, o primeiro século. Agora, como houve uma heresia que entrou na igreja por volta do século VIII, chamado iconoclasmo, lá no Oriente, principalmente em Constantinopla, que foi influenciada principalmente pelo islamismo, porque o islamismo que surgiu com Maomé por volta do ano 622, não tinha imagem, condenava o uso de imagem. Essa heresia entrou na igreja católica. E em Constantinopla houve uma balbúrdia por causa disso. Inclusive houve mortandade, houve brigas, porque o imperador, né, Leão III, o imperador bizantino, ele se tornou iconoclasta e queria quebrar também todas as imagens. E os monges se rebelaram contra isso e houve um massacre de monges nos mosteiros, uma coisa horrorosa. Bem, por fim, no ano 789, houve um concílio na cidade de Niceia, o Niceia II, em que a igreja, eu quero até colocar aqui, a igreja estudou a questão das imagens e aprovou o uso da imagem para sempre. Nunca mais a igreja estudou essa questão. Eu quero mostrar aqui, inclusive, uma citação que o catecismo traz sobre isso. Se você pegar, por exemplo, no parágrafo 1159, eu quero colocar uma citação, porque isso aqui muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, né? 1159 e depois 1162, né? Uma citaçãozinha só, para você saber o que a igreja fala sobre isso, assim, de maneira bem objetiva, tá? Está aqui, ó. Você pode ver aí o parágrafo 1161 do Catecismo, que diz assim: é uma definição do Concílio de Niceia II, aprovando o uso de imagem. Ano 789, tá? Diz assim: na trilha da doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo, que habita na Igreja, definimos com toda certeza e acerto que as veneráveis e santas imagens, bem como as representações da cruz preciosa e vivificante, sejam elas pintadas, de mosaico ou de qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus, sobre os utensílios, nas vestes sacras, sobre as paredes e em quadros, nas casas e nos caminhos, tanto a imagem de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, como a de Nossa Senhora, a Puríssima e Santíssima Mãe de Deus, dos santos anjos, de todos os santos e dos justos. Está aqui, né? Segundo o Concílio de Niceia, está lá no Denzinger Schonmetzer, número 600. Bem claro, você pode ver no Catecismo da Igreja. Confira aí o parágrafo. Você pode ver aí a partir, né, onde fala as santas imagens, a partir do parágrafo 1159. Sabe, isso aqui é que é importante nós católicos aprendermos a consultar o Catecismo. Porque ele é a palavra oficial da Igreja. Ninguém que é católico pode discordar disso aqui. Seja leigo, seja padre, seja bispo, seja cardeal, seja até o sumo pontífice. Por quê? Porque foi aprovado pelo sumo pontífice João Paulo II e todos os bispos do mundo. Ok? Aí a gente tem uma fé sólida, robusta, indiscutível. Ok? Muito bem. Não quer ser identificado. Meu marido e sua família são evangélicos. Nós católicos também somos evangélicos, ou não somos? Eu prefiro falar protestantes, porque o nome histórico é protestantes. Aqui na América que se criou esse nome evangélico. Eles são evangélicos, mas nós também somos. Claro, nós usamos 4 evangelhos. Meu marido e sua família são evangélicos e me oprimem por minha religião católica. Desejo educar minhas filhas na fé católica, porém vai ser difícil. O que devo fazer?
Se eu me separar, como ficarei perante a igreja? Já que sou casada somente no civil. Separada, eu poderia comungar? Veja, a pessoa que pergunta aqui, o casamento no civil para a igreja não vale, não é sacramento. Então, se você não foi unida, então se você separar para a igreja, não faz diferença. Porque se não houve união, também não vai haver separação. Só há separação quando houve união. Não houve união. Ok? Eu não estou dizendo que você deva separar, eu estou colocando a questão teoricamente para você. O ideal é que vocês se entendam, que vocês recebam o sacramento do matrimônio. Agora, se a fé dele te impede de viver a sua fé, puxa, aí é uma questão muito séria. Aí eu penso que você tem o direito de decidir, né? Para a própria defesa da sua fé, como defesa também, né? Você está falando aí dos seus filhos. Consulte aí, né? Eu penso, um padre, um diretor espiritual, reze e tome a sua decisão. Se pode comungar ou não, veja bem, se você volta ao estado sozinho, solteiro, né? Para você comungar, evidentemente você precisa se confessar. Por quê? Porque você viveu uma união conjugal que não foi legitimada pela igreja. Então, se houver essa separação, você se confesse. Coloque a tua consciência de acordo com a lei de Deus e você poderá, então, comungar. Luciana, de Primavera, São Paulo. Quando um padre abençoa a água pela televisão, mesmo não estando ao vivo o programa, a água fica abençoada? Luciana, fica. Por quê? Porque a bênção pode ser dada à distância. A bênção não é um sacramento. Qual é a diferença entre sacramento e sacramental? O sacramento tem que ser ao vivo, ou seja, o ministro junto com o fiel. Não pode haver batismo à distância, casamento à distância, confissão pela internet, pelo telefone. Não pode, porque é sacramento. É Cristo que opera, ex opere operator. Agora, o sacramental não, é a fé que atua. Ok? Não é um Cristo que opera diretamente. Então, por isso, a igreja diz, ex opere operantis, do latim diferente do ex opere operator. Significa uma ação direta de Cristo, outra ação de Cristo, mas depende aí da fé dos dois. Então, a bênção pode ser dada à distância, mas vai depender da fé. É como, por exemplo, você usar um crucifixo, uma medalha de Nossa Senhora, um Agnus Dei. É um sinal sagrado, desde que você tenha fé. Desde que você saiba o que isso aqui significa, e você confie, é um sinal de bênção de Deus para a gente. Mas tudo depende da nossa fé. Não quero ser identificado. Minha irmã namorou 7 anos. Depois casou e viveu casada por 2 anos. Agora se separou dizendo ser homossexual. Seguindo os ensinamentos da Igreja Católica, como devo agir com minha irmã? Bom, qualquer coisa, qualquer comportamento de alguma pessoa que não esteja de acordo com a fé da Igreja Católica, o que a gente deve fazer é mostrar para a igreja o que a igreja ensina. Então, no caso da homossexualidade, o que a gente deve fazer? Pega o catecismo da igreja, parágrafo 2357, está aqui, 2357, ele aqui coloca o que a igreja ensina sobre, ele fala aqui, castidade e homossexualidade. Em resumo, o que a igreja diz aqui? Não é pecado a pessoa ter a tendência homossexual. A igreja fala, ela não entra no mérito se é genético, se não é genético, se é comportamental, se é ambiental, se é problema familiar. A igreja não entra no mérito. A igreja só fala o seguinte, não é pecado a pessoa ter a tendência homossexual. E ela deve ser respeitada, deve ser amada e tudo mais. Agora, o que a igreja fala? Essa pessoa deve viver a castidade. Ou seja, não ter vida sexual. Nem com uma pessoa de outro sexo, nem uma pessoa do mesmo sexo. A menos que se case, aí pode ter vida sexual com uma pessoa de outro sexo. É o que a igreja ensina. E a igreja fala assim, a pessoa que tem essa tendência, ela pode chegar à perfeição cristã. Pela oração, pela vida sacramental. Ela pode chegar à perfeição cristã.
mesmo tendo a tendência homossexual. Então, é isso que a gente tem que ensinar para as pessoas. Ah, mas ela não quer viver isso. Bom, paciência. Paciência. A fé tem que ser proposta, não pode ser imposta. E a gente tem que respeitar a pessoa, a liberdade é dela. Se ela é maior de idade, ok? É a liberdade religiosa, é muito importante isso, né? Que a gente tem que respeitar. Agora, você está perguntando o que você pode fazer, o que a gente pode fazer. Um dia teve um rapaz que me procurou, cristão, católico, que tem a tendência homossexual, e perguntou-me o que ele devia fazer. Eu abri o catecismo, mostrei para ele, falei, se você é católico, você é cristão, quer seguir o que a igreja ensina, então você siga isso daqui, ok? E nada de deboche, nada de brincadeira de mau gosto, nada de... a igreja não é homofóbica. É uma injustiça querer chamar a igreja de homofobia. Não, a igreja trata com todo carinho as pessoas que têm a tendência homossexual. O que a igreja ensina é para a pessoa viver a castidade. Isso não quer dizer ser homofóbico, que seria se a igreja perseguisse, ofendesse, xingasse, batesse. Pelo amor de Deus, longe disso. Elizabeth de Salvador, na Bahia. Se a Ave Maria é uma saudação a Maria, mãe de Jesus e Nossa Senhora, por que rezamos a Ave Maria para outros santos e santas? Qual a relação? Na verdade, Elizabeth, você não reza para outros santos. Ave Maria é uma saudação. O que quer dizer a palavra ave? Ave, né? Por exemplo, lá, na época do Hitler, ave César, né? O pessoal dizia no Império Romano, ave, quer dizer salve. O francês, quando reza Ave Maria, ele fala, ao invés de Ave Maria cheia de graça, ele fala, Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Eu vos saúdo, Maria. É uma saudação. Agora, quando você reza a um santo, né? E você reza a Ave Maria, o que você está colocando? Aquele santo foi devoto da Virgem Maria. Todos os santos foram devotos da Virgem Maria. Ok? Então, você está saudando também o santo, saudando a Virgem Maria. Ok? E os santos gostam disso. Por quê? Porque eles foram consagrados a Maria. Ok? Então, a gente sabe que toda a saudação à Virgem Maria chega até Deus, chega até Jesus. Então, é uma forma de homenagear o santo, você rezar a Virgem Maria. Ok? Muito bem, estamos chegando aí ao final do nosso programa, né? Já estamos aí quase com uma hora de programa. Eu quero mostrar aqui duas coisas. Esse livrinho de São José de Anchieta, que eu mostrei mais uma vez, porque esse homem é copadroeiro do Brasil, que muita gente não sabe. Agora, além de Nossa Senhora Aparecida, nós temos um copadroeiro que é São José de Anchieta. Então, nada melhor do que conhecer a vida dele, os seus milagres. O processo de canonização dele tinha mais de 5.000 milagres relatados, né? E aqui quero colocar rapidamente também esta coleçãozinha que vocês estão vendo de livros aqui na minha mão. São livretos, onde eu explico vários pontos da nossa fé católica. Como o nosso povo tem muita dúvida, então é uma coleçãozinha que eu chamei de formação católica, né? Que você pode tirar aí muitas dúvidas que você tem, né? Com os ensinamentos, aqui sim, ensinamentos da igreja, ensinamento dos santos padres, santos doutores, etc. Muito bem, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até agora e estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.